esquema de 12 por 36, plantão, certo? E aí a gente definiu alguns líderes por equipes. Montamos 3 equipes, cada equipe tem 3 líderes, não é? Que foi escolhido por vocês mesmos, tá certo? Desses 3 líderes, nós vamos precisar escolher um supervisor. Então vocês definam o supervisor dos 3 líderes, coloca o nome do supervisor aqui e aqui você coloca o contato do supervisor. Pronto, tá certo? Aí tem mais 2 líderes, certo? Esses 2 líderes nós vamos precisar de mais 2. Então esses 2 líderes se responsabilizam de encontrar mais 2. Eu coloquei nomes fictícios aqui, tá? E aí, gente, aqui eu coloquei esse X aqui que é para vocês não escrever nada aqui, é para escrever aqui, ó. Eu coloquei aqui uns nomes fictícios, mas aqui, ó, D, P, que é diurno par e diurno ímpar, tá certo? Então eu coloquei aqui só um exemplo, a segunda é o dia 1 e a terça é o dia 2, só para dar um exemplo. Então aí a escala tá feita aqui, ó, já fiz um modelinho aqui para vocês e aqui são os folguistas, tá? O folguista dos dias ímpares e o folguista dos dias pares, tanto de manhã, aqui de manhã, na parte da manhã. E da manhã é o quê? Pega às 6 da manhã e entrega às 18 ou às 7 até às 19. Normalmente é isso aí, tá? Então aqui são os 2 folguistas. E o que acontece com o folguista? O folguista, ele não necessariamente precisa ser só cobrir folga do plantão ímpar ou só do par. Folguista é folguista, ele pode trabalhar 2 dias seguidos, ele pode trabalhar 3 dias seguidos se ele quiser, mas é recomendado que ele faça o quê? Que monte um grupo, uma equipe, para ter um folguista para cada plantão. Esse aí é o sonho de todos, né? Mas nem sempre isso acontece na prática, tá certo? Tem até empresas que conseguem fazer a pessoa entender que a folga dela já é o dia que ela não trabalha. Então é um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, aquilo lá já é a folga dela. E não é um intervalo de horas, porque ele trabalhou 12 horas, então ele tem que folgar 12 horas, certo? Então é nesse sentido aí que tem que trabalhar. O correto é ter uma folga a cada 15 dias, no máximo. Então, 2 vezes por mês precisa ter folga. E como é que funciona essa folga? São 3 dias seguidos você ficar em casa. Para isso, precisa ter uma pessoa para cobrir esse dia que é plantão seu, tá bom? Então, só para você ter uma ideia panorâmica da coisa. Se você não entendeu, volta aqui a gravação para você entender, tá? Direitinho, para você ter uma noção bacana sobre como funciona aí. E o que é um esquema de plantão, pessoal? É a passagem, né, de um plantão para o outro, de um colega para o outro. Então, o serviço ele tem que ter uma continuidade. E para isso, cada passagem de plantão precisa passar orientações para o colega que está assumindo o plantão no seu lugar. Então é um trabalho de continuidade. Você sai de lá do serviço, mas o seu trabalho ele fica ali permanente. Então os problemas, as situações, as intercorrências, elas são contínuas, tá? Então você tem que ter essa noção aí, tá? Bom, aqui a gente já definiu, então, o supervisor, os líderes, né? Você já escolheu mais 2 líderes daí, coloca o nome deles aqui, né? Aí você já está montando a sua equipe aí. O supervisor tem que ajudar e os líderes também têm que ajudar a montar a equipe. Aqui eu coloquei 2 pessoas por plantão, mas aí, se dependendo do tamanho da sua equipe, você pode colocar 3, 4 pessoas, tá? Aí você coloca os nomes da pessoa, coloca só o primeiro nome, porque aí é para caber tudo no quadrinho aí. Bom, beleza. Tá aqui os diurnos, né? Diurno das 7 às 19 e aqui das 19 às 7. Que são os diurnos e aqui são os noturnos. E aqui eu fiz esses nomes aqui. O Carlos e a Joana assumiu o plantão, né? Os 2 assumiram o plantão e os 2 vão passar o plantão. Esses 2 aqui vão passar o plantão para esses 2 aqui, para o Francisco e para o Tadeu. Aí o Francisco e o Tadeu vai passar o plantão para o Matheus e a Marina, tá aqui. Que vai passar o plantão para o Pedro e o Rodrigo. Pronto. Que vai passar o plantão, agora volta lá o Carlos. O Carlos não veio trabalhar na terça, ele vai trabalhar na quarta, então o Carlos e a Joana veio trabalhar na quarta-feira. Que vai passar o plantão para o outro, e aí por diante vai, certo? Até que o dia passou uma semana, e aqui nessa semana já é um momento oportuno para já pegar uma folga, porque vai estourar aqui na terceira semana. Na terceira semana aqui, no máximo, já tem que pegar essa folga, no máximo, certo? Então a gente vai fazer o quê? Já vou colocar aqui para você ter uma noção, ó, já vou repetir o colega para cá. Aqui o plantão continua, certo? Olha aqui, ó, Francisco
Ó, já vem para cá. Aí aqui eu vou tirar, vou deixar ele branquinho aqui, vou deixar ele branquinho aqui. Tem o domingo aí, não tem? Aí quem seria aqui o domingo? O Carlos e a Joana de novo, ó. Ó, no diurno, certo? Aí aqui eu já vou colocar o cinza de novo aí, só para manter o padrão. E aqui vem o Francisco e o Tadeu no domingo. Pronto. Aí aqui já tá certinho. Deixa eu já colocar aqui na cinza de novo. Pronto. Aí, ó, aqui dá para pular sem folga? Dá para pular sem folga, mas aqui já não pode passar. Então vamos dizer que a gente vai usar o limite, certo? Aí, essas duas duplas aqui e essas duas duplas daqui tem que tirar folga. Vai precisar tirar folga, aqui é o máximo. Então vamos dizer que o Matheus, ele pediu a folga no sábado. Mas tem a Marina também. E agora, como é que vai fazer? Os dois querem folga no sábado. Dá para colocar o folguista para fazer, para cobrir essa folga? Os dois folguistas? Dá. Dá para os dois folguistas trabalhar aqui. Mas aí também tem esses daqui da noite. Aí tem os dois folguistas da noite. Dá para fazer? Dá. Mas aí dá para fazer aqui, mas e como fica o outro do ímpar ou do par? A gente só tem dois folguistas por plantão, né? Por diurno e por noturno. A gente só não é por plantão, é por diurno e por noturno. O ideal, o sonho de todos é que tivesse um folguista por plantão, mas não tem. Aí tem que negociar as folgas, tá vendo? Tem que olhar, tem que pensar e analisar. Se eu for deixar tudo para cá, pode dar ruim. Então tem que trabalhar aqui, ó, nesse meio aqui, ó, O ideal seria aqui, ó, esse meinho aqui, ó. Porque daqui você não corre risco que aconteça uma intercorrência com o folguista também, que o folguista também tem vida, né? Então vamos dizer o seguinte, vamos trabalhar aqui. O Carlos, ele pediu para o supervisor dele o sábado. Então ele vai dar a folga, vai pegar a folga para o sábado. O Carlos é do ímpar. Ó, quem cobre o ímpar diurno é a Magnólia. Olha lá a Magnólia. Vai entrar no Carlos lá, ó. É o Carlos no sábado, ó. Pronto. Aqui é folga. Aí a Magnólia, eu já vou deixar em negrito, que é uma folga. Pronto. Aí o Carlos pegou folga aqui. Entra a Magnólia. Ele trabalhou aqui, ó, na quinta-feira. Na sexta não é plantão. Sábado a Magnólia faz o plantão dele. E domingo não é plantão, porque é o Matheus. Ele volta na segunda-feira. Entendeu? É isso aí. Assim é com todos os outros. É só quem cuida disso aí, normalmente, é o supervisor que ele chancela. Mas os líderes, eles têm essa função, ó, a melhor data para fulano, a melhor data para ciclano. A gente precisa negociar aqui. Os líderes, eles trabalham nisso. Tá? E já leva a questão mais pronta para o supervisor só fazer a planilha e assinar a planilha. Tem líder que é muito bom em todas essas coisas e ele já leva pronto para o supervisor. Porque o supervisor, ele pode aparecer a qualquer momento, em qualquer plantão, tanto de dia como da noite, para ver como é que está o andamento do serviço. E não só daquele condomínio, mas também de mais 2 ou 3 condomínios ele faz isso. Então o supervisor ele está solto para cuidar disso tudo. Então, se ele encontra uns líderes legais, uns líderes competentes, se ele precisar de mais um supervisor lá depois, vai aumentar os negócios, né? Contratações, vai fechar contratos com outras empresas e tudo mais, ele vai precisar, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os melhores líderes e vai subir para o cargo, para a função de supervisor. É essa mentalidade que tem que ter, entendeu, pessoal? Então, é nesse sentido aí. Pegou? É isso aí, basicamente, é só fazer a mesma coisa com todos os outros. Se tiver alguma dúvida, é só dar um toque pra gente aí, mas basicamente aqui, ó, é só você fazer isso, ó. Trocou a Magnólia? Quem seria aqui? Era o Carlos. Eu espero que você não tenha nenhuma dúvida, qualquer coisa assista de novo. Mas se tiver, a gente tá aí, tá à disposição, tá bom? A mesma coisa aqui é pra noite. Olha só, se o Matheus, ele quer tirar folga no domingo, tá? Se ele quer tirar folga... eu coloquei Matheus aqui, mas é Xará, tá? É Xará. Vamos colocar aqui para não confundir. Vou colocar aqui Kleber, pronto, só para não confundir. Pronto,
Então tem aí, se não fica só um charaço. Pode acontecer isso aí muito, hein? Pode acontecer muito isso aí. Mas basicamente é isso aí, pessoal. É só colocar, por exemplo, o Kleber no lugar do Matheus. Porque ele é da manhã, tá vendo? É do dia, manhã. É, manhã ou dia, né? Porque a partir das 18 já é noite, né? Mas ele dá sequência, então ele é considerado dia ou noite, tá? Manhã, às vezes, é só até as 2 horas. E aí, para não virar confusão, às vezes é até legal, dia e noite, ó, diurno. Pronto. Já deixa aqui para poder não trazer confusão. E basicamente é isso aí, pessoal. Eu vou mandar essa escala aqui toda vazia para vocês montarem o grupo de escala de vocês. Aqui rolou uma folga aqui, certo? Rolou uma folga, tem que rolar uma folga para cada um desses aqui, ó. Tanto pro ímpar como pro par, diurno e noturno. Então tem que negociar aqui as folgas. E agora aqui vai ter outra folga, que aqui já vai vencer outra quinzena. Então vocês vão ter que pensar aqui, por exemplo, Mateus, de novo, eu vou colocar aqui, ó, pronto, e aqui é o Francisco, então vai o Pedro, pronto, aí aqui eu só vou tirar essa manchinha aqui para ficar padrão, aqui, ó. E esse daqui também para ficar padrão. E esses aqui eu também já vou deixar o cinza só para padronizar. Aí você vê a importância de você fazer o Excel. Isso aqui você pode ajudar o seu supervisor e você vai ganhando ponto, entendeu? Então, gente, isso aqui é uma baita de uma aula bacana, sabe? Eu acho que você tem uma noção de como lidar aí com o esquema de plantão, tá? Tanto diurno como noturno, par e ímpar. E o esquema de folga, esquema de folguistas, né? Tem uma noção aí panorâmica do que seria. Outra coisa importante, gente, é o seguinte: é legal que tenha sempre duas, três pessoas trabalhando, de repente, dentro de uma portaria, ou mais pessoas, dependendo do tamanho da portaria, do fluxo, né? Mas é sempre bom porque, ó, as pessoas precisam ir no banheiro, precisa atender uma ocorrência, precisa jantar, precisa se alimentar de alguma forma, enfim, lanchar ou fazer alguma coisa, e precisa sempre ter alguém cobrindo, porque o posto nunca pode ficar descoberto, né? Então, se você tem uma equipe grande, aí, agora no caso de vocês, como alunos, né? Tem a sua equipe é grande, você pode colocar 3 pessoas aqui e vai preenchendo. Tem plantão que vai ter 3 pessoas, tem plantão que só vai ter 2. Nunca pode deixar uma pessoa só, né? Agora, dependendo da empresa, fala assim, não, aqui você só vai ter o controle de acesso, só você mesmo, o resto a gente dá o respaldo, não sei o quê. Você pode sair no banheiro e tal, não sei. Eu entendo que isso não deve ocorrer. Eu não vou entrar nesse mérito da questão aí, mas tem que estar ligado que você também tem que cuidar da sua própria responsabilidade, da sua própria vida. Você tem que assumir o seu compromisso, que a responsabilidade do plantão é seu. Então, na ausência que você tem ali do seu posto, alguém pode roubar um rádio, roubar um computador, roubar alguma coisa, entrar, fazer alguma coisa, e você foi no banheiro, aquele pontinho, viu que ninguém estava descoberto. Então, a responsabilidade é sua, você que responde por tudo. Então, gente, é olhar que o esquema de plantão é um trabalho em equipe, de continuidade, para você poder ser eficiente no seu trabalho, tá bom? Então tá aí, tá dada a mensagem. Que Deus abençoe aí. Vamos aguardar aí a resposta. Vou deixar a folha para vocês, vou mandar no grupo de vocês ele vazio para vocês preencherem, tá? A equipe de vocês. E no sábado a gente vai discutir um pouco disso, né? Eu vou fazer uma outra aulinha aqui sobre os HTs também, tá bom? Valeu, pessoal. Deus abençoe. Fique com Deus. Tchau.